Queridos, nós, nesse mês de maio, né, de forma muito providencial e natural, acabamos aproveitando esse período de nossas transmissões para fazermos diversas reflexões, diversos estudos no livro do Apocalipse. E aí acabamos pela manhã e também à noite, né, meditando, refletindo nesse livro tão precioso da palavra do nosso Deus. E eu quero convidá-lo nesse instante, então, a que você abra a sua Bíblia, palavra de Deus, no livro do Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo de número 3, do versículo de número 14 até o versículo de número 22. Carta à Igreja de Laodiceia. E nós vamos refletir, meditar um pouco nessa noite, com base nesse texto da palavra do Senhor. Por gentileza, pega a sua Bíblia, se assim você tiver acesso a ela nesse instante, abra a sua Bíblia, leia, permaneça com ela aberta, para que nós possamos meditar nessa noite nesse texto das Sagradas Escrituras. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, versículo de número 14, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Versículo de número 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração, queridos, nesse instante. Vamos pedir que o Senhor nos ilumine, nos ajude na compreensão da sua palavra. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de servir o teu nome, de louvar o teu nome, ainda que impossibilitados presencialmente, mas em nossas casas, em nossos lares, acompanhando, ó Pai, esse momento, podemos, no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo desejo, louvar o teu nome, bendizer o Senhor e aprender da tua palavra. Por essa razão, nessa noite, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor seja propício a nós, pecadores. Ilumine, ó Pai, mente e coração, para que compreendamos e contemplemos as maravilhas da tua lei. Fala ao coração da tua igreja, do teu povo, e usa-me nessa noite como canal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu creio que durante esse mês de maio, através desses momentos de estudos, de exposições no livro do Apocalipse, nós
desmistificamos aquele mito, aquela barreira, aquele empecilho que nós tínhamos de ler o livro de Apocalipse, receosos, não é, de que as profecias, de que as mensagens, de que os ensinamentos que nesse livro estão contidos, não fazem parte do nosso dia a dia ou pintam para a gente um cenário muito sombrio e temeroso a respeito do futuro. Nós vemos, queridos, e podemos compreender que a palavra grega, né, para apocalipse ou apocalipso, ela significa literalmente e simplesmente trazer à tona o que estava encoberto. De modo que não se trata, no livro do Apocalipse, apenas de fornecer conhecimento e informações a respeito de fatos vindouros. O Apocalipse fala muito sobre a igreja hoje, sobre o seu momento, sobre aquilo que ela está vivenciando. Foi para aquela igreja no primeiro século, quando João escreveu a ela, e também é para a igreja no século 21, em que nós estamos inseridos, e naturalmente serviu para as igrejas em todas as épocas, em todos os séculos, em todos os tempos, com o propósito de fortalecer, de alegrar, de dar esperança ao coração daqueles que muitas vezes vivenciavam sofrimento, perseguição e hostilidade pelo fato de seguir e servir ao nome de Cristo Jesus. Hoje eu quero me deter, queridos, a observar mais uma carta. O reverendo Murilo, no primeiro domingo de nossa transmissão, trabalhou sobre uma das cartas, que foi a carta à igreja de Esmirna, e hoje eu quero naturalmente observar com os queridos irmãos a carta à igreja de Laodiceia. As cartas às igrejas da Ásia Menor, que são 7 cartas, elas têm basicamente, queridos irmãos, 2 funções. Primeiro, é revelar os critérios pelos quais o Senhor julga a sua igreja. Então, essa é a função, essa é a primeira função básica dessas 7 cartas. É mostrar, é ensinar, é trazer à tona para a sua igreja, para a igreja de Cristo, quais são os critérios em que o Senhor usa para julgar a sua igreja. E esses critérios não são critérios externos, materiais, contábeis, estruturais. Ou seja, Jesus não julga a sua igreja pela sua arrecadação financeira, pelo seu patrimônio, pelo seu poder aquisitivo, pela classe social dos seus membros, pelo grau de instrução daqueles que a compõem. Não são esses os critérios pelos quais o Senhor Jesus julga a sua igreja. Os critérios pelos quais o Senhor Jesus julga a sua igreja estão manifestos e revelados nessas 7 cartas, e tratam sobre como o pecado, como a igreja lida com o pecado que tenazmente assedia a ela, como ela lida com a sua fidelidade diante das perseguições e das provações, como ela, em meio a toda essa resistência que enfrenta pelo fato de servir a Cristo, anuncia e proclama o evangelho bendito de Cristo Jesus. E a segunda razão, ou a segunda função básica das igrejas das 7 cartas aqui, as igrejas da Ásia Menor, é justamente nortear nossa jornada hoje. Ou seja, longe de ser algo que trate apenas de uma realidade futura, as 7 cartas também elas nos são dadas para que a gente reflita e norteie a vida da igreja no presente. Ou seja, como nós estamos vivenciando a nossa época e a nossa geração. É claro que essas cartas e o livro do Apocalipse
tem e é escrito com essas cores escatológicas, mas ela também trata sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, sobre a nossa vida no momento presente. A carta específica de Laodiceia, queridos irmãos, se faz necessário para a sua compreensão refletirmos um pouquinho sobre o contexto em que ela está aqui inserida. Laodiceia é uma cidade rica, uma cidade muito próspera, pois era uma localização geográfica privilegiada e ela ficava no meio de grandes rotas comerciais. Ela ficava próxima a Filadélfia, ficava próxima a Colossos, ficava próxima a Hierápolis. Embora Colossos e Hierápolis, essas outras duas cidades, elas fossem ainda geograficamente mais próximas de Laodiceia, compondo essas cidades inseridas dentro do que é chamado de Vale do Lico. E ela servia, queridos irmãos, como a porta de entrada de uma outra cidade, não é, muito importante naquele período, que era a cidade de Éfeso, que também há uma carta endereçada por Jesus a essa cidade, aquela igreja que ali estava a vivenciar. E interessante, queridos irmãos, que Colossos, né? Aliás, Laodiceia, né? Mesmo estando próxima de Colossos e de Hierápolis, ela se tornou uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera. Ela teve alguns progressos do ponto de vista econômico muito importantes e que, de uma certa maneira, influenciaram esses fatores da cidade, influenciaram também na vida e nos conceitos dos membros da igreja de Laodiceia, eis a razão pela qual o Senhor Jesus vai lidar e vai tratar objetivamente disso nessa carta, naturalmente algo que nós veremos mais adiante. Mas Colossos experimenta, queridos, Laodiceia experimenta um avanço, um desenvolvimento, um progresso financeiro, econômico, em algumas áreas, em alguns setores da economia. Por exemplo, a indústria de lã, ela prosperou bastante e a exportação de lã negra era algo que trazia muitos rendimentos, muitas riquezas para a cidade de Laodiceia. Ela também descobriu um colírio muito eficiente. A cidade de Laodiceia, ela possuía uma escola de medicina especializada no tratamento de olhos e ouvidos e havia desenvolvido uma pomada para tratar de olhos inflamados. Esse colírio era conhecido no mundo inteiro em sua época. Mas, queridos, ditas essas palavras introdutórias e gerais sobre a cidade de Laodiceia, localização geográfica, sua economia, sua prosperidade, sua riqueza, adentremos ao estudo específico da carta, a qual é direcionada à igreja, a crentes que estavam e que moravam naquela cidade. E eu quero hoje à noite, com os queridos irmãos, dividir a nossa meditação em dois grandes temas, em dois grandes assuntos. O primeiro seria as declarações de Jesus à igreja de Laodiceia. O que Jesus falou, o que Jesus disse à igreja de Laodiceia. Segundo tema maior, mais amplo, seria as lições que a igreja de Laodiceia deveria aprender. E aí vamos começar da primeira parte, que seriam as declarações de Jesus à igreja de Laodiceia. Quais são as declarações que Jesus faz nessa carta à igreja de Laodiceia? A primeira é que ele conhece profundamente a sua igreja. Observem, queridos, como começa o versículo de número 14 e 15, a parte A.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Claro, queridos irmãos, que aqui no capítulo 14 há uma identificação de quem estava endereçando ou remetendo ou escrevendo aquela carta. E aquela carta não era endereçada, não tinha sido escrita por João. Ela tinha sido enviada, mandada por Jesus. João era o emissário, João era o mensageiro, João era o intermediário pelo qual essa carta naturalmente fora revelada, mas era o próprio Cristo. Percebam que João faz referência ao Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e vai fazer uma citação ou vai fazer uma referência a um conceito tratado pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, a uma igreja que estava ali pertinho, a pouquíssimos quilômetros. Princípio da criação de Deus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, e ele inclusive faz referência que a carta de Colossenses deveria também ter sido e ser lida pelos crentes em Laodiceia, e a de Laodiceia em Colossos. Então, Jesus utiliza aqui um conceito não atípico, não desconhecido daquela igreja, mas algo que o apóstolo Paulo já tinha tratado quando escreveu a sua carta aos Colossenses, e possivelmente a igreja de Laodiceia tenha lido e tenha tido conhecimento que era a ideia do princípio da criação. Jesus, naquele cântico belíssimo em que Paulo escreve a partir do versículo de número 15 ou a partir do versículo de número 13, como nós lemos no capítulo 1 de Colossenses. Ora, João usa aqui algumas expressões mais. Jesus é o princípio da criação, Jesus é a testemunha fiel, Jesus é o Amém. Por que João usa todas essas expressões para identificar Jesus? O propósito aqui, queridos, é para que os crentes de Laodiceia, quando recebessem aquela carta, aquele escrito, eles entendessem que as palavras daquela carta também eram verdadeiras, eram fidedignas. Porque quem estava escrevendo, enviando, mandando aquela palavra, era ninguém menos do que o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, aquele que não mente, que não falha. Então, se Jesus estava endereçando aquela carta, o seu teor, o seu conteúdo também ele era verdadeiro, fiel, digno de aceitação. E a primeira declaração que Jesus faz nessa carta diz respeito ao conhecimento pleno que ele tem das obras daquela comunidade. Simon Kistemaker, quando ele comenta aqui esse versículo, ele diz que o termo obras aqui significa exatamente o mesmo que na carta à igreja de Sardes. Feitos incompletos que nem sequer são dignos de menção. Ou seja, obras, ações que não eram nem dignas de serem mencionadas, de serem anunciadas. E Jesus diz: eu conheço muito bem as suas obras, eu conheço muito bem as suas atitudes, os seus caminhos, aquilo que vocês têm feito, eu conheço muito bem. Não adianta querer camuflar, esconder, ocultar absolutamente nada, porque Jesus estava aqui declarando à igreja de Laodiceia o seu conhecimento profundo, pleno, absoluto, total, a respeito de como aquela igreja estava vivenciando. Segunda declaração que Jesus faz aqui, queridos, à igreja de Laodiceia, é que ele, além de conhecer a sua igreja, a segunda declaração é que aquela igreja tinha perdido a sua
funcionalidade. Observem o que Jesus continua a dizer, queridos irmãos, no versículo de número 15 ainda. Conheço as suas obras, e eu sei que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus, aqui, queridos irmãos, trata a respeito da funcionalidade da sua igreja. Jesus estava dizendo: vocês aí de Laodiceia perderam a função de vocês. Vocês não estão cumprindo a função pela qual eu a criei, a estabeleci. Vocês estão disfuncionais. O reverendo Ronaldo Lindório faz um comentário interessante, queridos, aqui do versículo de número 15. E ele diz assim: o verso 15 do texto que lemos fala sobre a possibilidade de uma igreja ser crente, fria ou morna. E isso, preste bem atenção, e isso erroneamente tem sido visto ao longo dos anos como uma simples apresentação de 3 diferentes níveis de espiritualidade. Se analisarmos, diz mais o reverendo Ronaldo Lindório, se analisarmos cuidadosamente, entretanto, veremos que o assunto tratado é a funcionalidade da igreja, seu modus operandi, o que ela faz baseado em quem ela reconhece ser. Acho interessante essa frase do reverendo Ronaldo Lindório, porque, de fato, queridos, foi incutido na nossa mente que esse texto está tratando sobre graus, níveis de espiritualidade. Uma igreja ou um crente que é frio, morno e que é quente. E ele deixa muito claro, isso é um conceito extremamente equivocado. Jesus não está confrontando isso naquela igreja. O que Jesus está mostrando é que aquela igreja tinha perdido a sua funcionalidade. A partir de quê, queridos? E aí a gente precisa se reportar à localização geográfica em que a igreja de Laodiceia estava inserida. Como eu disse, ela estava próxima da igreja da cidade de Filadélfia, da cidade de Colossos e da cidade de Hierápolis. Só que Colossos e Hierápolis eram cidades geograficamente mais próximas. Éfeso ficava a 160 quilômetros de Laodiceia. O que é que estava acontecendo? A cidade de Hierápolis, ela era conhecida em toda a região por causa das suas fontes de águas frias. Era uma espécie de oásis no verão, para onde multidões afluíam, para onde multidões iam quando estavam experimentando aquele calor intenso do verão. Já Colossos, cidade que ficava ao sul de Laodiceia, ela era conhecida por suas fontes de águas quentes, sobre as quais se dizia possuírem poderes medicinais e terapêuticos, usadas por pessoas com problemas ósseos, reumáticos, respiratórios e tantos outros. Era um lugar de cura e terapia do corpo. Só que o que acontecia, queridos, quando essas águas, elas se encontravam, elas cruzavam, e quando essas águas chegavam a Laodiceia, essas águas chegavam mornas. E águas mornas, elas eram intragáveis. Elas não serviam para absolutamente nada. A utilidade terapêutica da água quente lá de Colossos tinha sido perdida, e a utilidade de trazer refrigério das águas frias de Hierápolis no verão também tinha se perdido. E Jesus então utiliza a posição geográfica em que aquela igreja está inserida para, metaforicamente, dizer: olha, vocês perderam a utilidade de vocês, vocês nem curam e vocês nem trazem refrigério. Vocês simplesmente perderam a função
a utilidade. Jesus conhece a sua igreja. A igreja de Laodiceia tinha perdido a sua funcionalidade. Terceiro, a disfunção acarretaria em consequências sofríveis. Observem comigo o que diz o versículo de número 16. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Queridos, quando as águas elas chegavam em Laodiceia e o estado dessas águas era um estado de temperatura morna, a utilidade dela tinha se perdido, mas Simon Kistemaker, ele ainda diz o seguinte: havia na água carbonato de cálcio, ela produzia um efeito nauseabundo nas pessoas que a bebiam. Água morna misturada com carbonato de sódio induz ao vômito. Havia essa substância, esse carbonato de sódio atrelado à temperatura da água morna que causava uma sensação de náusea, um desejo de vomitar. Por essa razão, inclusive, Jesus vai usar a expressão: eu estou a ponto de vomitar-te. Não era algo desconhecido da cidade de Laodiceia. Porque quem bebia aquela água morna e com essa substância, o carbonato de cálcio, ficava com náuseas, com desejo de vomitar, com aquela gastura, com aquele mal-estar, como costumeiramente eu e você muitas vezes pronunciamos e vivenciamos quando comemos alguma coisa ou bebemos alguma coisa que não nos faz muito bem, nós ficamos ali com aquela sensação de mal-estar, de ânsia de vômito. E Jesus diz: olha, eu estou a ponto de vomitar-te. E no 19 ele diz: eu disciplino e repreendo aqueles a quem eu amo. Claro, queridos, que a disciplina de Deus, a despeito de ter propósitos elevadíssimos, nobres, ela acarreta em dor, em sofrimentos presentes. Basta ver a história do povo de Deus lá no Egito, ou lá no cativeiro babilônico. Era a disciplina de Deus, era o castigo de Deus pela contumácia, pela rebelião daquele povo que ignorou todos os profetas que Deus levantou antes, dizendo: adorem somente ao Deus de Israel, não adorem a outros deuses, sirvam somente ao Deus de Israel, com fidelidade, com integridade. E ainda assim, os israelitas não fizeram, e por essa razão os babilônicos foram usados por Deus para disciplinar e castigar o seu próprio povo, trazendo sofrimento, vergonha e dor. Quarta declaração, queridos, que Jesus faz à igreja de Laodiceia. Ele conhece a sua igreja. A igreja tinha perdido a sua utilidade. A disfunção da igreja aqui acarretaria problemas, sofrimentos, disciplina. Quarto, a inutilidade da igreja de Laodiceia foi movida pelo orgulho. Agora olhe comigo o versículo de número 17, quando Jesus diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como a gente viu, queridos, na parte lá introdutória, no iniciozinho, eu destaquei que a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera. Daí os seus habitantes se tornaram vaidosos, opulentos, com aquela sensação de independência, de autossuficiência, de que eles não precisavam e não dependiam de absolutamente nada nem ninguém, porque eles tinham riquezas, eles prosperaram, eles tinham patrimônio, eles tinham dinheiro. Por essa razão, eles não precisavam de absolutamente nada.
Eis a razão pela qual a Escritura várias vezes diz: não coloque a sua confiança nas riquezas, nos bens materiais. Não dependa a sua força do cavalo, seus cavaleiros, mostrando que a confiança, a dependência deve estar somente no Senhor Deus. Prova disso, queridos, é que no ano 17 depois de Cristo, Laodiceia experimentou um terremoto que destruiu muito daquela cidade e de várias outras cidades ali da Ásia Menor. E o governo romano, naquela época, ofertou e disponibilizou recursos para a reconstrução da cidade. Quando foi no ano 60 depois de Cristo, a cidade experimentou um novo terremoto, também muito devastador, e o governo romano novamente ofereceu recursos financeiros para a reconstrução da cidade, e os oficiais, os líderes daquela cidade disseram: nós não precisamos. Nós não precisamos de nenhum recurso, nós não precisamos de nenhuma ajuda financeira do governo romano. Nós temos recurso suficiente para promover a nossa reconstrução, a nossa recuperação. Possivelmente, queridos, a vaidade, o orgulho, a presunção, a autossuficiência que era tão comum e presente nos cidadãos ali de Laodiceia, provavelmente esses sentimentos invadiram também os crentes ali de Laodiceia, a ponto deles dizerem a mesma coisa: nós não precisamos de ninguém. Nós somos ricos, nós somos abastados, nós temos absolutamente tudo. E Jesus diz: infeliz, miserável, não sabes tu que és pobre, cego e nu? A vaidade, o orgulho, a presunção, a autossuficiência fizeram com que aquela igreja perdesse a sua função, a sua utilidade, a sua funcionalidade no reino de Deus. Queridos, essas foram as declarações de Jesus à igreja de Laodiceia. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para um segundo outro tema, uma segunda outra divisão que eu propus no início. Quais eram as lições que a igreja de Laodiceia deveria aprender através dessa repreensão que Jesus faz? Percebam um detalhe, que essa é uma carta que tem um diferencial das outras 6 cartas, porque nela não há nenhum elogio, nela não há nenhum ponto louvável, pelo contrário, há apenas a repreensão. Nas outras, Jesus sempre traz um elogio e depois a repreensão. Claro que em 2 cartas, Jesus traz apenas uma palavra de encorajamento, mas nas outras, Jesus traz um elogio, algo bom que aquelas igrejas estavam fazendo, mas em contrapartida, Jesus repreende. A igreja de Laodiceia, se você ler direitinho, não há nenhum elogio, só há repreensão. Então, aquela igreja precisava, à luz da repreensão de Jesus, aprender algumas lições. A primeira, ter Cristo como sua maior riqueza. E aí eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 18, quando nós lemos no versículo de número 18, Jesus dizendo: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado de fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Interessante, queridos, e aí eu queria que você fizesse isso, observasse aí na sua Bíblia que Jesus utiliza no versículo 18 aqui 3 expressões que estão diretamente atreladas ao versículo de número 17, quando Jesus contrapõe aquele sentimento de autossuficiência, de orgulho da igreja de Laodiceia, dizendo: nós somos ricos, abastados, não precisamos de nada nem de ninguém. E Jesus diz: enganado vocês estão, porque vocês miseráveis, infelizes, vocês são cegos, nus e pobres. E aí Jesus contrapõe esses 3 primeiros adjetivos, dizendo primeiro o seguinte: para a tua pobreza,
eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Para a tua nudez, Jesus diz, aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Para a tua cegueira, Jesus diz àquela igreja, aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Percebem, queridos, como o versículo de número 18, ele traz justamente o contraponto do versículo de número 17 para mostrar aquela igreja ali em Laodiceia que toda aquela riqueza, todo aquele poderio, toda aquela prosperidade econômica da sua lã, das suas roupas caras, do seu colírio mundialmente conhecido, não tinha nenhum valor em si mesmo, porque quem é o mais precioso, o mais importante na vida é Cristo. E aquela igreja precisava entender essa verdade maravilhosa, entender que Cristo é o que há de mais importante, o tesouro, a joia mais preciosa, mais valiosa que o homem pode experimentar e ter na sua vida. E Jesus contou diversas parábolas, entre elas a da dracma perdida, que ele vendeu tudo, que abriu mão de tudo para ter aquele tesouro, aquilo de maior valor, que é ele, que é o seu perdão, que é a sua filiação, que é o seu reino, que é ter comunhão com o Senhor. Segunda lição, queridos, que a igreja de Laodiceia precisava aprender. Além de ter Cristo como sua maior riqueza, a segunda lição é vivenciar uma transformação radical de mente e coração, de vida. E agora eu quero que você olhe comigo o versículo de número 19, principalmente a parte B, porque no versículo 19, Jesus diz, repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo, por isso seja diligente e arrepende-te. Aqui, João, né, usa duas palavras gregas, zeloso e arrepende-te. E ele traz aqui isso de uma forma em que nós podemos nos reportar a sua expressão no texto original, no grego, indicando dois aspectos importantes. O primeiro é que tanto a disciplina, tanto seja zeloso, seja diligente, como arrepende-te, estão no modo imperativo, indicando que aquilo era uma ordem que Jesus estava dando à sua igreja, não era apenas uma orientação, uma recomendação, um conselho. Era uma ordem. Olha, se vocês querem de fato, como disse no versículo 18, seguir o meu conselho de comprar vestiduras brancas para mim, a mim, de comprar ouro a mim para te enriqueceres, de comprar colírio a mim para que vocês possam ver verdadeiramente, as minhas ordens são essas, sejam zelosos e se arrependam. Outro aspecto interessante aqui é o tempo que esses dois verbos eles se manifestam. Primeiro, está no tempo presente, mostrando que essa diligência, que esse zelo era algo que deveria ser praticado continuamente, como zeloso, como diligente, permanentemente, que os laodicenses se tornassem, eles não deixariam o fervor do coração, a utilidade, o amor a Deus se esvair, se acabar. Mas, ao mesmo tempo, o arrepende-te, ele está lá no tempo auristo do grego, mostrando que era uma ação que deveria ser única, mas com efeitos e com consequências permanentes. A ideia era que o povo deveria fazer uma viravolta em vida,
nas suas vidas, na sua caminhada, um giro de 180 graus no arrependimento, numa confissão profunda dos seus pecados, agora permanentemente, diariamente, diuturnamente, atentarem para Cristo e viverem cumprindo a função pela qual o Senhor assim instituiu aquela igreja na cidade de Laodiceia. Terceiro, queridos, e último, lição que a igreja de Laodiceia deveria aprender era desfrutar de um relacionamento profundo com Cristo. Primeiro, ter Cristo como a joia, como tesouro, como riqueza maior. Segundo, vivenciar uma transformação radical, porque essa expressão arrepende-te é uma mudança, é uma reviravolta, é um giro de 180 graus, mudança de mente e coração. Terceiro, desfrutar de um relacionamento profundo com Cristo. E aí Jesus faz uma convocação no versículo de número 20. Seja diligente, seja zeloso, arrepende-te, pois eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Primeiro, queridos, é necessário que a gente frise que Jesus não está aqui nesse texto dirigindo essas palavras a todos os seres humanos. Jesus está falando aqui, dirigindo essas palavras à sua igreja, aqueles que estavam ali na igreja em Laodiceia. Prova é que no versículo de número 18, aliás, versículo de número 18, Jesus usa eu disciplino e repreendo aqueles a quem eu amo. E nós sabemos muito bem, queridos, que o amor salvífico de Deus, a graça especial de Deus, a graça salvadora de Deus, ela só é manifestada, ela só é concretizada na vida daqueles a quem o Senhor de antemão escolheu. É claro que o Senhor, pela sua graça comum, abençoa com bênçãos temporais, finitas. Mas a bênção da eternidade, ou a bênção eterna da salvação, essa o Senhor dá àqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. E o convite, queridos, que ele faz é: eis que estou à porta e bato. O procedimento, queridos, da igreja de Laodiceia era um procedimento de orgulho, de vaidade, de presunção, de autossuficiência. É como se eles estivessem vivendo a vida e estavam, de fato, deixando Jesus do lado de fora, tomando decisões, seguindo caminhos e ignorando o senhorio de Cristo. Porque quando Cristo, ele adentra a nossa vida, o nosso coração, o procedimento, a vida do cristão é outra. E o apóstolo Paulo, eu creio que expressa isso de uma forma plena na sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 2, parte B do versículo 19 e versículo 20, quando Paulo diz assim: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Percebam, queridos, que quem tem Cristo no coração, quem tem Cristo na sua vida, não vive mais para si mesmo, não é um ser em si mesmados. Ele vive debaixo da autoridade, do senhorio, do comando de Cristo Jesus, que é claramente expresso em sua palavra, a Bíblia Sagrada. E Jesus faz então esse convite. Mas esse convite, queridos, é um convite maravilhoso. Percebam que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se abrir eu entrarei. E não apenas ele adentrará, mas diz mais:
eu cearei com ele e ele comigo. Aqui, queridos irmãos, é a figura do anfitrião e do hóspede. Eles estão ceando juntos, eles estão partilhando uma refeição conjuntamente, numa espécie de comunhão, de amizade, de proximidade. Lembram que Jesus foi muito censurado pelos fariseus, pelos religiosos de sua época, porque Jesus sentava e comia com pecadores, com publicanos, e essa era a reclamação lá em Lucas capítulo 15 mesmo. Os religiosos reclamavam dizendo, ele come com pecadores, ele senta à mesa, porque era um sinônimo de comunhão, de proximidade, de aceitação, e é claro que Jesus faz isso lá para transformar a vida daquelas pessoas, não mostrando permissão, concordância com a vida que eles levavam, mas mostrando justamente a sua missão. Ele veio para salvar, para redimir aquele que estava morto, aquele que estava perdido, aquele que estava sem rumo. E aqui João usa a mesma expressão, a ideia de uma ceia, a figura do hóspede, do anfitrião desfrutando de comunhão, de intimidade, de proximidade. E aí, por fim, Jesus declara, versículos 21 e 22, ao vencedor daí sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, ditas essas palavras e aprendidas essas lições, eu queria perguntar o que isso tem a ver com a nossa vida. Eu gostaria de fazer algumas aplicações bem breves e objetivas. E eu iniciaria dizendo que nós precisamos entender que não vale a pena uma existência distante de Cristo. Não vale a pena uma vida sem Cristo. Qualquer riqueza, qualquer benefício que esse mundo possa nos ofertar, nos oferecer, sem Cristo na nossa vida, não vale a pena. Por essa razão, eu creio que nós devemos vencer o nosso coração orgulhoso, enganoso que é, e nos humilharmos, nos quebrantarmos diante do Senhor Jesus, declarando a Ele toda a nossa dependência. Uma das coisas que mais tem sido ditas nesse período de pandemia é que tanto o rico como o pobre estão na mesma situação, e é verdade. Vocês sabem disso. Nossas riquezas, nossos bens materiais não estão garantindo a nossa continuidade caso venhamos a contrair o coronavírus. As pessoas estão sempre destacando, enfatizando só Deus, só Deus, só Deus. Não por causa do coronavírus, porque essa é uma verdade irrefutável da Escritura. Não há nenhuma... Não, o homem não tem de que se orgulhar, não tem de que se envaidecer, o homem não tem de que ter essa presunção, eu sou rico, eu sou abastado, não preciso de nada, de ninguém. Queridos, nós somos totalmente dependentes de Jesus, portanto nos humilhemos diante dele e dependamos do Senhor todos os dias. Outra lição que o texto nos oferece, queridos, é que nós devemos e somos chamados pelo Senhor para uma atitude de arrependimento, de quebrantamento, de volta ao caminho do Senhor. Senhor, talvez diga para mim e para você nessa noite, eis que estou à porta e bato. O Senhor está nos convidando, o Senhor está nos chamando. E também nos dizendo, seja zeloso, seja diligente, arrepende-te. Ou na expressão da carta à igreja de Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste. Volta ao primeiro amor. Volta
as primeiras práticas. Eu e você somos chamados pelo Senhor nessa noite, nesse dia, para um arrependimento, para um quebrantamento diante dele. Eu ouvi esses dias algo que eu achei muito interessante, quando um pastor numa live enfatizava sobre isso, dizendo que não é o coronavírus que deve nos aproximar de Deus. É quem Deus é. A sua grandeza, a sua soberania, o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, deve nos fazer ter comunhão com Ele, independente de coronavírus. Se nesse período isso está extremamente acentuado, que aproveitemos. Todavia, quando isso passar, não sejamos negligentes. Pelo contrário, como nos diz aqui a palavra, sejamos diligentes, sejamos zelosos e mantenhamos comunhão com Cristo. Por fim, queridos, não há nada melhor, não há nada mais prazeroso, não há nada mais deleitoso do que nós desfrutarmos de comunhão profunda com o Senhor Jesus. O salmista diz: Senhor, na tua presença, a plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. Há delícias perpetuamente. Não há lugar melhor para que a gente esteja do que senão na presença do Senhor Jesus, desfrutando de comunhão com Ele. E, queridos, entendamos comunhão como relacionamento, como amizade, como intimidade, não apenas como um ser que a gente muitas vezes constrói na nossa mente a ideia de um gênio da lâmpada, que a gente vai a ele só para fazer 3 pedidos, ou só para pedir. Entendamos comunhão com Cristo como nos deleitarmos na sua presença gloriosa, como usufruirmos de como é maravilhoso estar na presença dele. Lembremos de Pedro lá em Mateus 17, quando há aquela transfiguração e ele contempla Jesus no seu estado de exaltação, Elias de um lado, Moisés do outro, e Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, nós não precisamos sair daqui, está bom demais. Era a contemplação da grandeza, da majestade do Senhor e, consequentemente, de como isso era deleitoso e prazeroso. Que nós possamos usufruir da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.